Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo hoje aqui, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância da estruturação da supply chain. Quando a gente pega a supply desde o seu início, ou seja, compra de matéria-prima, compra de insumo, obtenção de serviço, a negociação com o fornecedor, até de fato transformar essa matéria-prima em um produto final ou em um serviço e entregar ao nosso cliente. Quando a gente desenha toda essa supply chain cadeia por cadeia, a gente tem processos por ali. A gente tem um processo de compra, o almoxarifado, o recebimento, o estoque, processo de logística, de transporte, de armazenamento, o processo de análise de demanda, de análise de custo, processo de planejamento de produção. E se eu não estruturo muito bem cada etapa dessa, se eu não estruturo minha cadeia de suprimentos, primeiro, eu vou ter um aumento de custos sobre aquele produto ou serviço, porque muitas vezes eu tenho desperdícios sobre aqueles processos, desperdícios sobre aquilo que está sendo produzido, desperdício tanto de produto, quanto de dinheiro, quanto de tempo, que é um dos princípios do Lean, e tem uma supply chain ineficiente, cheia de dores de cabeça, cheia de problemas, de rupturas, de problemas com fornecedor, com atraso. Então é muito importante eu pontuar a minha supply chain e estruturar a minha supply chain. Se tiver um barulho no fundo aí do microfone de coisa batendo, não liga não, que tá uma ventania aqui em Yamanashi. É uma região cheia de montanha, então fica às vezes muito difícil, mesmo utilizando o microfone, tampar esse barulho, tá? Vamos lá. E por que eu devo estruturar a minha supply chain? Porque quando eu estruturo minha supply chain, estruturo de qual maneira? Desenhando um procedimento, colocando as pessoas no devido lugar, onde cada um tem sua característica principal, eu crio primeiro uma supply chain muito mais resiliente, muito mais forte, que consegue se adaptar às variações e às demandas do mercado. Esse é um grande problema nas empresas. Muitas vezes a variação de demanda ela ocorre, mas a equipe de supply não está preparada para receber isso. Onde vai ocorrer divergência, onde vai ocorrer diferença, onde vai ocorrer atraso na entrega, falta de produção e outros problemas mais. Eu sei que muitas vezes a gente discute do seguinte: eu recebi a demanda muito tarde, ou se planejou algo e se realizou o outro. Sim, de fato há esse erro, muitas vezes no que a gente chama de forecast, mas também a nossa cadeia de suprimentos, a nossa supply chain, ela tem que se adaptar a essas variações de mercado. Porque elas vão ocorrer. Quando a gente fala em mercado, principalmente commodities, de varejo, existe sim uma variação de mercado e ela sempre vai ocorrer. E é necessário que a nossa supply chain esteja adaptada a essas variações para entender essas variações de mercado. Quando a gente estrutura a nossa supply, a gente cria uma eficiência muito mais forte da nossa operação. Tem uma operação muito mais simples. Às vezes as pessoas acham que quanto mais difícil a supply chain, mais robusta, mais complicada vai ser a operação, e não. Empresas maiores, multinacionais, costumam ter operações super simples. Por quê? Não se pode errar naquela operação. Então eu não posso deixar a operação complicada. Muitas vezes eu tenho entrada e saída de funcionários, turnover, eu tenho troca de funcionário por cargo. Então tem que ser de fácil entendimento para que eu não pare a operação. Porque qualquer parada de operação é custo, é dinheiro que eu estou perdendo. Eu listei aqui 3 principais objetivos por que a gente deve parar e estruturar nossa supply. Um desses objetivos, tá? Eficiência operacional. Eu acho que é um objetivo chave, por isso que eu trouxe ele primeiro aqui. Estruturar a nossa cadeia de suprimentos permite otimizar processos, reduzindo tempo e recursos desperdiçados. Esses tempos, lá no nosso grupo do WhatsApp, eu mandei um mapa mental sobre a estruturação da supply chain. Se você não participa do grupo, clica no link que está aqui embaixo para poder participar.
E um dos principais pilares de desperdícios de recurso, de tempo, de custo, de dinheiro, de estresse, está em operações não estruturadas, operações não revisadas, operações que não são eficientes. Vou simplificar. Muitas vezes uma simples etapa de recebimento do material está burocratizada, está travada, está ineficiente. Um recebimento que eu faria em 10, 15 minutos, eu estou levando 45 minutos para realizar. Muitas vezes o meu sistema está travando na entrada de nota. Olha isso, muitas vezes o local que dá entrada de nota, ele é muito distante do local de recebimento. Então eu tenho uma perda de tempo, de deslocamento, de transporte. É um dos princípios do Lean. Lá no almoxarifado, muitas vezes a área de recebimento é muito distante da área de armazenamento do produto. Desperdício. Eu vou ter que levar mais tempo para armazenar o produto, para levar o produto até o armazenamento. Vou gastar mais tempo da minha mão de obra, do meu funcionário. Vou gastar muitas vezes com empilhadeira mais gás, eletricidade com essa empilhadeira para poder armazenar. Ou seja, um consumo, eu vou aumentar o consumo de combustível. E tudo isso tem um impacto financeiro, um impacto na empresa. E quando a gente chega lá no cliente, que é a ponta de toda essa cadeia, o cliente não quer saber se você levou mais ou menos tempo para levar um produto, se você armazenou no box 1, 2, 3, qual tipo de empilhadeira você utilizou, qual operação você fez, qual metodologia você utilizou. Não, ele quer o produto, a melhor qualidade e o menor preço. Então, quanto mais simplificada, estruturada, eficiente a minha operação, mais competitivo eu consigo ser lá na ponta. Percebe isso? Mais competitivo eu consigo ser com o meu cliente. E muitas vezes a empresa está batendo só em vendas, marketing, e está esquecendo da operação, de estruturar a operação. E ela é uma parte importantíssima na composição de custo do produto e do serviço. Eu tenho ciclos de produções mais rápidos, entregas mais ágeis aos clientes e custos operacionais reduzidos. De repente, no processo ali de produção, eu não estou estruturando e programando minha produção corretamente, eu estou perdendo tempo de setup, tempo de máquina parada, ou seja, mão de obra parada, máquina ali em stand-by, mas gastando uma energia do barracão, aluguel do barracão, eu estou desperdiçando com máquina parada. Na entrega do produto para o cliente, tal, eu posso ter 1000 checklists, eu posso ter 1000 maneiras de carregar esse caminhão, mas se o material está longe da doca de carregamento, se o material está disperso dentro do estoque, se eu não tenho um sistema de inteligência para poder me falar o que eu tenho que carregar no momento que eu tenho que carregar, meu processo de expedição ele se torna mais demorado, ele se torna mais lento. Isso tem um impacto direto lá no cliente, atrasa a entrega. Quer fazer um teste mental? Se você está nos 2 sites que você tem hoje para fazer a compra de um material. No primeiro está falando que te entrega no dia seguinte. O segundo te entrega com 7 dias. Mesmo preço, mesma forma de pagamento, mesmo produto. Qual que você vai escolher? Com certeza o que te entrega mais rápido. Porque o cliente sempre quer ter o produto ali tangível. Ele está pagando por aqui. Quanto mais rápido você entrega, mais você ganha o cliente, se eu posso conjugar dessa maneira. Então é muito importante verificar esses desperdícios e por isso que a gente tem que estruturar a nossa supply. Porque quando a gente começa a estruturar a nossa supply, primeiro a gente tem que analisar o mapa atual da nossa supply chain. Quando a gente faz essa análise, a gente começa a pontuar onde estão os erros, onde estão as redundâncias, onde estão etapas que estão se repetindo, processos que eu não preciso mais fazer, processos que têm defasagem, que têm burocracia, onde eu posso simplificar. Outro ponto, redução de custo e desperdícios. Isso é muito importante, tá? A supply chain, ela tem um impacto muito grande na composição de custo do produto e do serviço. Por quê? Dependendo do preço que eu vou adquirir o material do meu fornecedor, meu custo vai ser um ou outro.
dependem do tempo e os custos embutidos na minha operação. O custo vai ser um outro. Então, o impacto do custo dentro da composição do preço do produto final, o impacto que a supply chain tem é muito grande. Quando a gente começa a estruturar a supply chain, a gente começa a ver as ineficiências, sanar as ineficiências, minimizando o desperdício de recursos e reduzindo custos operacionais. Pode incluir otimização de rota, de transporte, gerenciamento eficiente de estoque e a negociação de contratos favoráveis com o fornecedor. De repente, eu não estou estruturando minha supply lá na parte de transporte. Será que, de fato, eu estou fazendo as melhores rotas? Será que eu estou utilizando o melhor veículo? Será que eu estou utilizando a melhor transportadora? Quando eu não estruturo as etapas da minha supply chain, eu não tenho visibilidade geral, uma visão 360 graus sobre as suas operações. Será que de fato eu estou fazendo o melhor gerenciamento de estoque? Será que eu não estou inflando demais meu estoque com medo de ruptura e com isso prejudicando o fluxo de caixa da empresa? Será que eu não aumentei demais o estoque de segurança e estou ali interferindo no financeiro da empresa, descompassando o financeiro da empresa? Eu sei que para a gente como supply, o melhor do mundo é ter estoque disponível a todo momento, mas isso tem um custo, eu estou pagando meu fornecedor, isso tem um preço. E se eu quero de fato me tornar um supply chain estratégico, me tornar de fato alguém estratégico, não só na organização, mas na minha carreira, na minha visibilidade global como profissional, eu tenho que entender que a supply está diretamente ligada a finanças. Não adianta eu inflar o estoque, eu encher o estoque e deixar descompassado, deixar com problemas o fluxo de caixa da empresa. Isso eu resolvo nivelando os estoques conforme a demanda. Muitas vezes o meu produto ele pede 15 dias de estoque, eu estou considerando 30, 45. O que acontece? Eu estou pagando o dobro, o triplo para o fornecedor para comprar aquele produto, armazenar no estoque, deixar ele parado. Tirei dinheiro do caixa que poderia estar gerando juros, pagando o fornecedor, pagando folha de funcionário, pagando investimento, para colocar no estoque parado. Onde eu posso ter risco de perda, risco de produto passando do prazo de validade, risco de acidente, estou ocupando mais o meu estoque, estou ocupando mais minha área de armazenamento, muitas vezes eu tenho que pagar aluguel sobre esse armazenamento, estou utilizando mais mão de obra para manusear e para fazer o controle daquele material, estou utilizando muito mais custo em empilhadeira para fazer o movimento daquele material. Contratos favoráveis com o fornecedor. Quando eu não tenho uma supply chain estruturada, eu não analiso de fato os contratos. Opa, será que esse contrato ainda está viável para a minha empresa? Será que não é hora de uma negociação? Será que esses lead times que o fornecedor está colocando de fato são lead times reais e palpáveis? Será que eu estou utilizando o melhor fornecedor possível? Será que esse prazo de pagamento estabelecido nesse contrato está de acordo com o fluxo de caixa da minha empresa? Não o fluxo do fornecedor, mas o fluxo de caixa da minha empresa. Será que esses pagamentos estão casando com o meu financeiro? Será que eu vou ter caixa para pagar esse fornecedor nessa data? Será que esse contrato está favorável para ambas as partes? Será que esse contrato está prevendo que se o fornecedor atrasar ali vai ter algum custo, alguma multa para esse fornecedor? Porque minha produção não pode ficar parada. Será que está prevendo nesse contrato que se o fornecedor tiver algum problema com o transporte rodoviário, ele vai utilizar o transporte aéreo? Quais são os planos B desse fornecedor? Plano C? Terceiro aqui, resiliência e adaptabilidade. Resiliência e adaptabilidade. Eu acho que a palavra-chave da supply é adaptabilidade e também resiliência, tá? Apesar de não ser tão simpático com essa palavra, porque muitas pessoas usaram de maneira errada. Mas vamos lá. A cadeia de suprimento estruturada é mais capaz de se adaptar à mudança no mercado, como flutuações na demanda ou interrupções na cadeia de fornecimento. Ao antecipar e responder rapidamente a essas mudanças, sua empresa pode manter uma vantagem competitiva e evitar perdas significativas.
Quando eu tenho uma supply estruturada, os processos muito bem estruturados, todas as pessoas ali sabem seus processos, conseguem enxergar de forma simplificada e clara esses processos, eu consigo me adaptar muito bem a mudanças na demanda. Eu consigo me adaptar muito bem nas variações. Todo mercado ele contém variações. Uma hora ele está mais aquecido, menos aquecido, ele pode ter influências econômicas, influências políticas, ele pode ter influências no clima, no tempo. É muito... O consumo de sorvete aumenta muito mais no verão do que no inverno, obviamente. E quando eu tenho uma cadeia de supply chain estruturada, eu consigo pegar essas variações, e não essas variações só que eu falo econômicas e políticas, mas variações do dia a dia, um aumento, uma diminuição de venda. Planejei vender 1.000 unidades de um produto, mas estou vendendo 1.500, 2.000. Isso é ótimo para o negócio, todo negócio quer vender mais. Mas se eu não tenho uma cadeia de suprimento estruturada para receber essa demanda, se adaptar, ter resiliência e entregar de volta para o mercado, eu vou ter um problema na operação e muitas vezes minha marca vai ficar queimada por ter vendido mais. Olha que coisa incógnita, que coisa engraçada de te falar. Minha marca falhou porque vendeu mais. Mas por que isso acontece? Porque na maioria das vezes a operação não está estruturada. Será que de fato minha equipe está recebendo em tempo hábil, em tempo muitas vezes real, essa demanda? Será que a minha equipe está conseguindo receber essa demanda, estruturar a operação para se adaptar? Será que de fato meu fornecedor está preparado para que algo aconteça, um aumento de vendas, eu duplique o meu pedido ou ele antecipe a entrega desse pedido? Então, quando eu tenho uma estrutura na supply chain, eu consigo de fato estruturar. Um problema clássico na supply chain é a falta de comunicação. O cara vendeu lá na ponta, dobrou a venda, isso não chegou lá no almoxarifado, não chegou no PCP, não chegou no departamento de compras, ou chega em um desses setores, os setores não se conversam. De repente eu comprei o estoque para aumentar a produção, o PCP não fez um aumento de produção, ou o PCP programou um aumento de produção, eu não comprei o produto não chegou em tempo hábil. De repente eu tô com uma falta de produto lá no meu almoxarifado e no sistema tá falando que tem, ou seja, um problema na acuracidade de estoque. Então, quando eu estruturo minha supply chain, eu melhoro a comunicação, melhoro a visibilidade e dou ênfase a pontos extremamente importantes dentro da supply, que principalmente se ligam ao nosso cliente final. Beleza, pessoal? É isso, tá? Que a gente queria falar um pouquinho sobre a estruturação da supply chain. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e não deixa de acompanhar nossos grupos no WhatsApp. Hoje a gente tem se tornado um dos maiores grupos de supply chain no Brasil e já estamos distribuindo nosso conteúdo nos Estados Unidos e muito em breve aqui no Japão para os Nihonjins. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.